Pode aplaudir a Jesus agora. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja o domínio, a Ele seja a majestade, a Ele seja toda a honra e toda a glória. Onde estão aqueles que querem mais do Senhor? Tem alguém com fome essa noite? Ele veio para saciar os famintos. Ele veio para dessedentar os sedentos. Ele veio para colocar em liberdade o cativo. Ele veio para te dar uma boa notícia. Ele continua de bom humor com você. Ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus nunca muda. Ele é suficiente, Ele é todo-poderoso. Não há limites para Deus poder operar. Não há impossíveis que suportem a sua presença. Nada resiste a Ele. Os montes tremem diante dEle. Os caminhos tortuosos são aplanados diante dEle. As portas outrora fechadas não suportam o seu poder. As trancas de ferro caem diante dEle. Os muros não suportam o seu poder. O vento não é capaz de conter a sua palavra poderosa. A lua está debaixo da sua palavra. O sol se detém quando Ele fala. Tudo muda quando Ele vem. Tudo é tão diferente quando Deus está. Nós somos o povo que Deus anda junto. Por isso estamos alegres essa noite. Por isso nós damos a Ele o louvor que é devido. Por isso nós damos a Ele a glória que é devida. Por isso nós vamos subir um pouco mais hoje. Por isso nós vamos avançar um pouco mais hoje. Por isso nós vamos beber um pouco mais hoje. Por isso o vinho novo está sendo servido já em taças diferentes. Por isso nós vamos experimentar a abundância do seu reino. Por isso nós somos de fato um povo distinto. Olhe para a pessoa que está perto de você e fala para ele: você é demais. Fala: você não sabe o valor que tem. Amém? Pega a sua Bíblia comigo, abra o Salmo 24, por favor. Salmo 24. Salmo 24. Eu acho Deus incrível. Eu estou maravilhado com Deus, porque, meu Deus, é tremendo. Como Deus confirma as coisas, como Deus fala, como Deus quer, quando Ele quer falar algo, Ele é incrível. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Shakatarabassá. Chorocotorobasara catalamás. Você já chegou em Salmo 24? Aleluia, fique conectado, porque essa noite pode trazer uma grande virada na sua vida, na sua história. Amém. Embora eu vou ler a partir do verso 1, mas nós vamos nos deter no versos de 7 a 10. Mas eu quero ler desde o primeiro versículo. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe dará justiça. São assim aqueles que o buscam. Quem busca a face, quem busca a tua face, ó Deus de Jacó. Verso 7, a minha versão é a NVI, diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portas, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Eu quero ler ainda na versão Almeida, revista, fiel e atualizada, que diz assim: levantai, o verso 7 de novo até o 10. Levantai,
ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o grande Senhor. Ele é o grande Rei da Glória. Você pode dizer aleluia? Eu acho tão bom quando Deus confirma. Eu acho tão bom quando Deus se manifesta com um assunto que Ele quer falar em uma reunião, para um público, para um povo. Eu tenho sido tocado por esse salmo há 15 dias. E pela uma pequena porção de Isaías que vamos chegar lá daqui a pouco. Érica não sabe de nada inocente do que eu ia falar. Em um momento no ato profético ela disse assim: levantai, ó porta, levantai as vossas cabeças. Não foi isso que ela disse? Olha para o irmão, fala: Deus está te chamando a se erguer hoje. Nessa noite o tema que eu quero abordar é: cante um novo cântico. Olha para o irmão que está à sua direita, fala: Deus está te chamando a cantar uma nova canção. Pastor, o que é que tem a ver esse Salmo 24 com louvor novo, uma canção nova? Tem tudo a ver, você vai entender. Eu fui muito empoderado, muito abençoado. Eu disse que eu fui daqui a São Paulo quarta-feira da semana passada chorando. Não, da outra, né? A outra ainda. Ouvindo o pastor Bill Johnson em recuperação, mesmo tão debilitado pelo pós-cirúrgico. O pastor Bill Johnson é pastor da igreja Bethel, ali nos Estados Unidos, e ele tem sido um mentor para nós. Nós estamos sonhando a ir a Bethel ano que vem, e ele tem sido uma grande referência para mim como homem, como mentor, como discipulador. E puxa, e ele trouxe um ensino falando sobre isso, que trouxe uma grande revolução na minha vida, e eu espero que traga essa noite. E, bom, como eu disse, parece que não tem nada a ver o Salmo 24, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Você já viu uma porta ter cabeça, ou um portão com cabeça? Parece estranho, não é? Mas a Bíblia, ela é interessante por conta disso. Por isso que a palavra de Deus é poderosa. Imagine só se Deus falasse uma coisa só de Gênesis a Apocalipse. Ficaria algo monótono, não é? E Deus não é monótono, Deus é criativo. Então Deus usa algumas figuras no decorrer da palavra. Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai aprender que Deus, Ele gosta de figuras de linguagem. Eu não sou nada bom em figuras de linguagem e nem de português. Mas essa é uma das figuras chamada metáfora. E ela é uma metáfora incrível, por quê? Incrível porque ela está colocando porta sobre... Aliás, ela está colocando cabeça sobre porta. E quando você lê isso, você fica assim: será que as portas... Da onde isso? Mas eu quero te chamar a atenção para portões essa noite. Apocalipse. Quando você lê o livro de Apocalipse, quando você lê Apocalipse ali do meio adiante, você vai ver que a nova Jerusalém celestial, ela tem portões, e a Bíblia diz que os portões da nova Jerusalém celestial são portões de pérolas. Já viu essa expressão? Os portões são de pérolas. Fala para o irmão assim: você já está entendendo alguma coisa? E você, não sei se você sabe, mas grande parte da igreja eu acho que já sabe. As pérolas, elas são formadas por uma irritação que acontece nas águas. Há uma irritação nas águas, então ali aquela cápsula que carrega é ferida, é machucada. E então acontece um fenômeno incrível e nasce uma pérola incrível. Então a Bíblia
associa portões com pérola também. E pérola é formada pela irritação. Nós nos tornamos portões abertos quando nós levantamos diante das irritações que nos cerca dia a dia e adoramos a Jesus acima de qualquer coisa. Quando você se ergue, você se torna um portal para o rei entrar. Quando levantamos a cabeça, nós conseguimos enxergar de uma maneira diferente. Olhe para o irmão que está perto de você. Fala, você só vai mudar a perspectiva da sua vida quando você erguer a sua cabeça. Então nessa noite Deus está falando assim, olha, erga a sua cabeça. E Ele está dizendo assim, olha, o Rei da Glória quer entrar. O Rei da Glória quer entrar. O Rei da Glória não pode entrar se não tiver de cabeça erguida. Olhe para o irmão que está ao seu lado e fala assim, Deus quer que você mude o semblante. Tira a carranca da cara, como diz o goiano. Tira o bico do lábio, a tristeza dos olhos. Erga-se essa noite. E você vai experimentar o Rei que venceu e é vitorioso, adentrando num portal que vai começar a se formar a partir dessa atmosfera de fé essa noite na sua vida. Quando levantamos a cabeça para Ele, começamos a ver como Ele vê, nós nos tornamos uma porta de pérola, para que Ele venha e Ele entre, e Ele possa de fato estabelecer aquilo que Ele já conquistou para nós, por mim e para você. Você pode dizer amém? Jesus usa essa mesma expressão com os discípulos. Levanta a cabeça e veja, os campos estão brancos. Alguém lembra disso? Fala para o irmão assim, quando você levanta a cabeça, você consegue ver uma colheita diferente. Fala de novo isso para ele. Quando você levanta, irmãos, isso é poderoso, presta atenção. Quando você levanta a cabeça, você consegue ver uma colheita diferente. E Jesus disse assim, levanta a cabeça e olha para os teus campos estão brancos. Está tudo maduro para ser colhido. Olha para o seu irmão e fala assim, você era uma planta madura e foi ceifada, por isso você está aqui, meu irmão. Você é um fruto bom. E nessa noite Deus está falando para você assim, olha, levanta a cabeça. Quando levantamos a cabeça, mudamos a perspectiva das coisas. Levantar a cabeça aqui é olhar para Ele. Levantar a cabeça aqui é de fato visualizar quem Ele é, não o que Ele é capaz de fazer por mim. Levantar a cabeça aqui, essa chamada é para me adorá-lo pela pessoa incrível que Ele é, e não pela pessoa incrível que Ele faz determinadas coisas em meu favor. Quantos me entendem? Diga aleluia. Diga para o irmão, fala, quando você olha para cima, você muda a perspectiva da visão. Fala, coloque os seus olhos nele essa noite. Levanta a sua cabeça e olha para Ele, e serás iluminado, e serás, você vai sair radiante daqui essa noite. Fala para Ele. Fala, levanta a cabeça, portão, porque o Rei da Glória está aqui e quer entrar essa noite. E deixa eu dizer para você, aonde o Rei da Glória entra, meu Deus, aonde o Rei da Glória entra, a coisa toma formas distintas e diferentes. Deixe-me voltar aqui. O livro de Salmos, quando fala sobre portões e porta, ele também está falando e fala uma coisa interessante. Quando você lê Salmos, você vai encontrar uma expressão assim: Deus habita nos portões de Sião. Por isso Davi diz: parei os meus pés quando adentrei as tuas portas, ó Jerusalém. Mas não parece estranho Deus habitar numa porta, num portão? Certa hora ele diz, eu sou a porta. Outra feita ele diz, eu habito nos portões. Mas
eu quero fazer uma associação para você entender como a Bíblia ela é incrível, como ela usa figuras distintas. Salmo 22, verso 3, ele fala assim: porém tu és santo, tu que habita entre ou no meio dos louvores do seu povo. Agora já faz sentido ele dizer que habita nos portões. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Olhe para o irmão e fala assim: quando você expressa canções para Deus, fala, Ele vem. Quando você começa a adorar a Deus, abre-se um portal e Ele vem como o Rei da Glória. Ele não vem aqui como aquele que cura a sua ferida. Ele não vem aqui como aquele que supre aquilo que precisa ser suprido. Ele está dizendo aqui, Ele virá como o Rei da Glória. Rei da Glória diz aqui, Ele virá como o vencedor, o vitorioso, e estabelecerá a sua vitória plena na sua vida. Se eu fosse você, começaria a formar um portal essa noite para que Ele estabeleça a vitória suprema na sua vida essa noite. Se é que você quer vitória, se é que você quer andar de fato no triunfo dEle. Olhe para o irmão que está perto e fala, levantar a cabeça, irmão. Quando se ganha um prêmio é lindo, não é? Levantar a cabeça quando você ganha uma oferta e dar louvores a Deus é maravilhoso, não é verdade? Levantar a cabeça quando você encontra a pessoa dos sonhos é lindo. Dar louvor a Deus quando você está desfrutando de êxito no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa. Cantar louvores em meio às vitórias assim é fácil, não é verdade? Mas Deus quer que você levante a cabeça no meio das irritações, porque você é uma porta de pérola, você é lindo, você é maravilhoso. E Deus quer que você cante um novo cântico no meio das irritações que está cercando você. Tem alguém aqui que vai cantar o novo cântico essa noite? Quem vai cantar o hino o da vitória essa noite? Diga aleluia. Diga para o irmão, levante a cabeça. Fala, porque Deus quer entrar como um rei eterno na sua vida. Como eu disse, é fácil levantar a cabeça quando está tudo bem. É fácil levantar a cabeça quando não temos tristeza nos cercando. É fácil adorar nesses momentos. Abra comigo Isaías 42, por favor. Foi uma pequena introdução para a gente entrar na esfera de um novo cântico. Isaías 42, verso 10, 11, 12 e 13. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra, vós os que navegais pelo mar e tudo que há nele, vós ilhas. Olha como parece estranho mandar uma ilha cantar. E seus habitantes, alcem a voz o deserto e as suas cidades. Com as aldeias que Quedar habita, exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes, deem a glória ao Senhor, e anuncie o seu louvor nas ilhas. O Senhor, presta atenção, o Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra os seus inimigos. Diga aleluia. Quando nós cantamos um novo cântico a Deus, nós despertamos o leão da tribo de Judá, e ele bradará e virá em nosso favor. O que Isaías está dizendo é, quando você canta um novo cântico para Deus, ele se apresenta na forma militar. Não é isso? Como o Senhor poderoso, como homem de guerra. Quem são os homens de guerra, senão aqueles que fazem parte dos grandes exércitos?
Fala para o irmão que está perto de você, fala: Deus está ansioso em mostrar para os seus inimigos quem manda. Fala: mas ele só virá diante de um cântico novo. Presta atenção, eu quero falar uma coisa e volto já para o assunto de novo. Você precisa entender uma coisa: Deus não está em guerra com o diabo. Pastor, você ficou louco. Não, Deus não está em guerra. Deus não está militando forças com o diabo. Não existe um conflito entre Deus e o diabo. Porque Deus é bom ou porque o diabo é mau, existe essa confusão. Não. Irmão, você precisa mudar a sua mentalidade com relação a Deus. Satanás já foi derrotado e vencido e julgado pelo um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Ele veio para fazer o que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Ele venceu Satanás. Então não existe uma guerra entre Deus e o diabo, até mesmo porque se Deus piscar, Satanás vira um pó, uma fumaça e desaparece completamente. Deus é Deus e ponto. Eu vou repetir: Deus é Deus e ponto. Eu vou repetir outra vez: Deus é Deus e ponto. E Ele venceu os seus inimigos e colocou debaixo dos seus pés. A igreja precisa mudar a mentalidade com relação ao conflito espiritual. Existe ele? Existe, porque Deus permitiu que ele ficasse aqui até o tempo determinado por ele. Mas ele é um inimigo vencido. E quando eu canto, Deus, o Criador, se manifesta e vem, e ele olha para o inimigo: quem manda aqui sou eu. Quem é o Senhor aqui? Você não esqueceu disso, não é? Eu sou o Senhor aqui. Eu sou o Senhor do Guilherme. Então, meu irmão, você precisa começar a mudar a sua perspectiva. Vamos voltar para a adoração. Quando você adora, Deus vem e dá cabo aos seus inimigos. Eu vou repetir: quando você adora, Deus vem e dá cabo aos seus inimigos. Diga aleluia. Então preste atenção. Quando nós cantamos, Deus vai responder como um general, como o Tsevaot, que é a palavra hebraica. Tsevaot, Senhor dos exércitos. Eu tenho descoberto uma coisa que tem me abençoado tanto. Eu não troco guerras e espadadas com o diabo. Eu não milito contra o diabo. Eu não oro contra ele. Eu aprendi um novo método de guerra. Eu adoro o meu Senhor e Ele vem e peleja por mim. Eu não perco tempo desgastando em guerras com Deus, porque Ele quer nos distrair para que nós não tenhamos condições de fazer o que nós fomos chamados para fazer, que Ele fazia outrora, mas agora Ele não pode fazer, que é adorar o Senhor, que é render diante dEle e dizer: Deus, em meio a essa circunstância, eu sei que Tu és Senhor. Eu sei que mesmo na escassez, Tu és a minha provisão, e eu canto para o Senhor, porque Tu és a minha fonte, Tu és poderoso. Eu vi o testemunho de uma pessoa que eu achei incrível. Ele estava sendo oprimido pelas trevas. E ele estava numa confusão, vivendo um momento instável espiritual. E de repente ele teve uma ideia de Deus. Ele pegou 2 cadeiras e disse assim: diabo, preste atenção, quero que você sente nessa cadeira, e eu vou sentar nessa outra cadeira, e agora você vai olhar e eu adorar o Senhor da glória, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso é extravagante, não é? Isso é maravilhoso. Ele está dizendo em Isaías: quando nós cantamos, quando as ilhas cantam, quando a terra canta, quando todo ser que respira canta, quando todo ser que respira adora, Ele se levanta e Ele se manifesta. E é Ele que afugenta o inimigo que está ao nosso derredor, rugindo, querendo nos parar. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala: quando você abre a boca para adorar,
Fala, não precisa ser afinado. Não precisa ter um violão ou um teclado na mão como o Rafa está ali. Não, fala, Deus ama seu cântico novo para Ele. Aleluia. Olha para o irmão que está ao seu lado. Tem gente que diz assim, eu não sirvo nem para cantar no banheiro. Mentira do diabo, irmão. Canta lá debaixo do chuveiro. E não se importa o que é que vão pensar de você. O importante é que você entenda que Deus está te chamando a cantar, para que Ele possa vir e trabalhar em seu favor. Aleluia. Diga, quantos estão precisando que Deus venha e se manifeste e dê cabo àqueles que estão tentando parar a sua conquista e brecar o seu futuro? Quantos nessa noite precisa que Ele venha? Então fala para o irmão, você tem que abrir a boca e cantar um novo cântico para Ele. Fala para ele não quer que você canta quando o mar se abrir, não, irmão. Sabe quando que ele quer que você canta? Quando você recebe a má notícia. Quando você pega um diagnóstico contrário lá do médico. Quando você descobre que você está sofrendo algo que você nem imaginaria. Ele quer que você adore quando estiver no trânsito e alguém fecha você ali naquele momento e você nem estava imaginando que aquilo poderia acontecer naquele exato momento. Ele quer que você levante e fala, te adoro, Senhor, porque Tu és aquele que me livra. Ele quer que você mantenha firme a sua adoração. Não é só por conta das circunstâncias. Deus falou uma coisa interessante comigo hoje. Tem gente que ora ou adora só nos momentos difíceis da vida. Eles oram, eles cantam louvores, eles se quebrantam mais no momento da adoração, no culto. E nós não devemos adorar só nesse momento que nós passamos aqui. Nós devemos ter uma vida de adoração contínua. E Deus falou algo interessante comigo. Você sabia que o diabo trabalha para Deus, não é? Pode ser que a sua vida não mude, as suas circunstâncias não mudam, e as suas dificuldades também não mudem, porque você não adora a Deus por quem Ele é, mas você tem adorado pelo que Ele pode fazer. E Satanás está te atormentando para você buscar a Deus mesmo assim, porque ele, quando não consegue isso, ele atormenta a pessoa. Não, ele ora quando ele não vai dar lugar para mim, mas ele ora, ele jejua, ele adora. Então eu vou afrontar ele. Tem gente que aprendeu um estilo de adoração estranho: adorar ou buscar a Deus só nas circunstâncias. Não, eu devo adorar a Deus, não é só por causa das circunstâncias. Esse não é o estilo do adorador. Eu adoro a Deus em todo o tempo. Eu adoro a Deus pelas coisas boas. Eu adoro a Deus no meio das tempestades. Olhe para o irmão que está ao seu lado. Fala, não é o seu caso, né, irmão? De você buscar a Deus e chorar e se quebrantar e fazer uma canção para Ele só no meio das suas lutas. A grande maioria da igreja só se quebranta e só se dobra e só adora quando ela está sendo oprimida. Isso está errado. Nós devemos adorar a Deus e antever o futuro, levantar a cabeça e dar louvor. É antever o futuro, é antever o dia amanhecer. Eu acho alguns pássaros incríveis, porque eles começam a cantar antes de ver o dia amanhecer. Olhe para o irmão, fala, seja como uma ave, aprenda com elas. Fala assim, elas não plantam. Fala, elas também não colhem, elas não têm celeiro. E elas cantam para o seu Criador antes mesmo de experimentar as sementes. No outro dia, as frutas do outro dia. Olhe para o seu irmão, fala, levanta a cabeça. Portão. Fala, o Rei da Glória quer entrar essa noite. Fala, quando você cantar um novo cântico, Ele vai entrar. Quantos estão entendendo? Diga aleluia, diga glória. Diga para o irmão, fala, você está entendendo que quando nós adoramos, quando nós cantamos, Ele vem como o Senhor dos Exércitos. A base da minha adoração não é as circunstâncias.
A base do meu louvor não é os problemas que me cercam. A base da minha adoração não são as necessidades que estão à minha volta. E eu tenho dito aqui, você já me ouviu dizer, eu sou um homem rodeado eu diria que eu sou um homem que precisa dar muitas respostas. É isso que eu quero dizer. Há muitas necessidades à minha volta. Muitas. Nós somos uma igreja quase com 200 pessoas hoje. Quando a batata assa, pastor. E eu fico, antes eu quase morria. Mas hoje não. Eu falo, Deus, a gente tem que dar algumas respostas. Vem, Senhor. Eu não tenho permitido que nada roube minha paz, por mais que Satanás tenha tentado roubar o meu louvor. Nós estivemos em São Paulo com nossa filha. Eu contei um pouco aqui, quarta-feira passada foi tremendo poder estar com ela. Depois de 4 anos eu nunca tinha ido lá na casa da minha filha, não por falta de desejo. Nesse período nós nos encontramos, tem sido um tempo de ajustes para mim e minha esposa, de acertos, consertar algumas coisas que precisávamos consertar na nossa vida, e por conta disso até então não tive como ir lá. E estar em São Paulo foi muito bom, foi uma bênção, mas ali em São Paulo eu vivi momentos de muita pressão, muita pressão. Satanás queria roubar o meu louvor, ele queria contaminar o meu ouvido com informação errada. Olha, não vai dar e não pode. Fale para o irmão assim, quando você achar que não dá. Fala assim, quando você achar que os recursos não vai dar. Fala, levanta a cabeça e cante. Ele é o meu provedor. Ele é a minha fonte. Ele é meu socorro. Ele é a minha provisão. Ele é o meu Pai. Quando Satanás tem vindo com essa informação, eu canto um cântico. Aliás, eu canto um hino. Qual hino que eu canto? Ou melhor, estou fazendo confusão. Eu canto uma espécie de salmo, como a Bíblia diz. Há 3 manifestações de cânticos: salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu tenho cantado uma espécie de um salmo. Qual é? Pai nosso. Aí eu paro um pouquinho. Você está ouvindo? Eu cantei Pai Nosso. Então, eu estou cantando e estou expressando para minha fonte inesgotável, não vai me faltar nada. É muito melhor você cantar do que chorar. É muito melhor você atrever a cantar um cântico por aquilo que Deus é, do que você se desesperar e perder a alegria e o prazer de viver, por conta de algo que acontece à sua volta. Deus está te chamando para cantar no meio do fogo essa noite. Deus está te chamando para cantar no meio das enchentes essa noite. Deus está te chamando para cantar quando as águas subirem. Quando as muitas águas te afogarem, Ele está te chamando a levantar a cabeça e dar a Ele um cântico. Porque Ele é a rocha para os meus pés. Diga aleluia. Diga para o seu irmão, fala, meu amado, a base do seu louvor tem que ser por quem Deus é para você. E por isso nós vamos cantar um novo cântico essa noite para Deus. Por isso você vai entender o que é um novo cântico essa noite a Deus. Paulo em Efésios, ele fala alguma coisa sobre isso. A Bíblia em Salmos fala sobre isso, que há 3 manifestações de canções: salmos, hinos e cânticos espirituais. O que são os salmos? Os salmos são os salmos de verdade e a palavra. Há muitas canções que nós cantamos, como Pai Nosso, por exemplo, que é a própria palavra. O que são hinos? Não são aqueles de 100 anos atrás. A gente rotula algumas igrejas que de repente têm um inário na mão, que são
músicas mais antigas. Não. Por exemplo, nós cantamos aqui, ainda há pouco, a canção... A canção que a Thaís cantou, Jesus, me ajuda aí vocês. Isso é um reino de sua glória. Esse é um reino de sua graça. Posso sentir o seu poder e assim vai. Cantamos santo, santo. O que é isso? Isso é um hino, irmão. Isso é um hino. Hinos são canções que os nossos irmãos escrevem para que nós juntos tenhamos condições de cantar esse hino a Deus. Então nessa noite Deus não está falando para você assim, não é para você cantar a palavra, não é para você cantar os hinos, não. Ele está dizendo essa noite, é para você fazer a Ele um novo cântico. O novo cântico são canções espirituais que fluem no meio da tempestade, no meio do fogo. Você já experimentou cantar falando em mistério, falando em línguas estranhas? Eu quero te apertar um pouquinho mais. Você só pode cantar um cântico novo porque fala de um cântico espontâneo. Não fala de uma canção escrita. O cântico novo não é uma canção para um público. Um cântico novo é a canção para a audiência de uma pessoa só, que é o Senhor. O cântico novo não precisa ser afinado. O cântico novo não precisa ser entonado. O cântico novo não precisa ser equalizadinho, não. O cântico novo é uma expressão espiritual que nós oferecemos a Deus em todo o tempo. E aí, meu irmão, entra uma coisa poderosa. A Bíblia diz assim, que quando nós oramos em línguas, nós edificamos o nosso espírito. É por isso que você tem que mergulhar no mundo do espírito, para que dos seus lábios saia um cântico espiritual, para que dos seus lábios saia um cântico espontâneo. O cântico espontâneo, ele é para uma pessoa só. Tem gente que começa a cantar um cântico espontâneo e você não tem como acompanhar ele, por exemplo. Por quê? Você não sabe para onde que vai. Não tem uma sequência. Isso pode acontecer no momento de adoração, como nós tivemos ainda há pouco aqui. Mas isso está sendo oferecido para uma pessoa que se chama Deus. Fala para o seu irmão, o único meio de você cantar um novo cântico é edificando o seu espírito em um relacionamento de intimidade com Deus. Quando nós oramos em língua, nós somos edificados. Esse é o único dom egoísta de Deus. Por que egoísta? Porque esse é um dom que Deus deu para nós usar em nosso benefício. Quando eu oro em língua, eu sou edificado. Quando eu oro em língua, eu oro de verdade. Quando eu oro em língua, vai sair algo espontâneo da minha boca. Olha para o irmão e fala assim, Chacatarabassarabachá, Rocotorobassamachá. Fala para ele aí. Fala, não se importa não, daqui a pouco você pode até ter revelação ou discernimento dessa língua que eu estou falando. Fala, eu estou falando com meu pai agora. Fala, eu estou preparando o portão para ele entrar essa noite. Eu já comecei agora. Fala para ele, Rebacotorabasaracatolamachá. Fala, eu estou abrindo um portão para ele vir e entrar como o Senhor poderoso essa noite na minha vida. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então, irmão, esse orar em línguas, ele vai contribuir para que eu possa apresentar a Deus um novo cântico. Se você ver o contexto de Israel aqui em Isaías 42, você vai ver que antes, capítulo 40, 39, eles estão clamando por algo novo. Eles querem algo novo de Deus. E Deus fala lá assim, olha, levanta a cabeça, eis que faço nova todas as coisas. E já está saindo a luz. Até no deserto eu vou criar um rio. Levanta a cabeça. E aqui Deus está falando para ele assim, cante a mim um novo cântico. Cante aí no meio desse deserto. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, sua história vai mudar a hora que você apresentar um novo cântico a Deus. Eu falei, Deus está muito interessado na sua história. Deus está muito interessado no que você está vivendo. Fala para ele.
Fala, Ele quer te fazer um outdoor de LED para as pessoas dessa cidade olhar para você e falar assim: uau, coisa linda! E tudo isso vai acontecer quando você começar a adorar a Deus. Irmãos, adorar é tremendo, é maravilhoso. Experimente cantar, experimente expressar a Deus o seu cântico. Inventa 2 palavras aí no Espírito e começa a adorar e cantarolar isso. Ou uma expressão mesmo em português e comece a cantar isso para o Senhor. Eu sinto que Deus vai dar muitas canções para essa igreja. Eu sinto que dos lábios dos ministros dessa casa vai sair canções que vai guiar a igreja pelos próximos 10 anos. Nós não vamos cantar mais o tempo da dor. Não. Nós vamos cantar porque agora Ele encheu a nossa boca de riso e restaurou a nossa alegria. Vai começar a surgir canções proféticas que vai ser como um apontamento para o que a igreja será amanhã, o ano que vem e depois do ano que vem. Ei, ministros, ouçam, eu comecei a falar isso aqui essa noite para eles. Vocês são responsáveis por escrever canções, tocar instrumentos profeticamente, para mostrar à igreja aonde ela deve ir, o que ela deve cantar. Irmãos, tem muita coisa que nós cantamos errado. Tem muita coisa que nós expressamos errado. Eu descobri uma dessas. A gente fala assim: derrama a tua Shekinah. Shekinah não derrama. Já cantei tanto isso. Diga para o irmão, fala: Deus vai nos dar novos cânticos. Diga: o cântico espontâneo é para Deus. Fala assim: se eu começar a cantar aqui do seu lado, irmão, fala, não vem com julgamentos não, tá bom? Porque eu vou cantar para o meu Senhor. Quantos estão me entendendo? Diga aleluia. Diga: Deus me ajude. Eu quero entrar mais profundo na atmosfera da adoração. Diga para o irmão assim: quando você adora, quando você oferece um novo cântico, diga: você traz um novo dia. Fala: quando você canta um novo cântico, você traz um novo dia. E eu estava dizendo a você que a oração em espírito vai ajudar a promover um novo cântico. Esse é um dom incrível para nós. Eu estava com vontade de falar alguma coisa, não sei se devo. Esse é um dom que eu disse que é egoísta, não é um dom que é só para nós. Os outros dons são para as pessoas. E nós precisamos tomar muito cuidado com os dons que Deus está derramando. Eu oro para Deus derramar dons para a igreja. Mas tem pessoas liberando coisas dentro da igreja que está trazendo confusão. Cuidado, todo dom precisa ser polido, está debaixo de autoridade. Então ouça a igreja, a gente tem algumas pessoas aqui que você pode ouvir. O ministério de intercessão, alguns irmãos que já têm sido separados aqui para falar da parte de Deus. Os outros estão sendo levantados para serem usados nos dons de conhecimento, de sabedoria e de revelação. Cuidado, porque liberar uma coisa que não é de Deus pode gerar um trauma em alguém, pode gerar uma ferida em alguém e pode gerar uma confusão em alguém. E esse não é o Espírito de Deus, esse é o Espírito de Satanás. Esse não é o dom de Deus, é o dom de confusão que veio do diabo, porque Deus não dá dom de confusão. E isso vira um outro dom de Satanás, um dom de fofoca dentro da igreja, porque alguém permitiu ser usado pelo fofoqueiro chamado diabo. E começa a falar e a depreciar ou até mesmo apontar algumas coisas sobre alguém. Ponto, fecha parênteses e voltamos para adorar. Quando eu falo em línguas, Deus me dá condições de experimentar Ele como o Senhor da glória. Diga: o Rei da Glória quer entrar essa noite. Fala: há um portão que Ele pode entrar? Olha para o seu irmão, fala: levanta a sua cabeça, irmão. Mude a perspectiva, mude o semblante. Canta um novo cântico para Ele. Amém? Fala: canta antes de ver. Canta antes de carregar o filho no braço. É fácil cantar depois que o filho está no braço, não é? Canta
canta antes de ver a cura. Se estiver deitado lá no leito do hospital, cante lá dentro. Aonde estiver, cante a Deus. Abra a porta para Ele vir. Abra a porta para Ele vir. Ele habita nas portas de Sião. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Quando eu canto um novo cântico, Ele vem como o Senhor Todo-Poderoso. Diga para o irmão, fala, adoração vai ser meu estilo da agora para frente, irmão. Fala, não se admire se me ver cantando por aí. Não se admire se me ver falando coisas esquisitas por aí não, tá? Eu estarei adorando a Deus e direcionando o meu cântico para Ele, tá bom? Fala, eu vou experimentar o Rei da Glória vindo com todo o poder. Quando eu cântico um novo cântico, como eu disse agora há pouco, eu gosto de uma expressão em inglês que fala assim, ó, not a little bit small voice. Não com uma vozinha assim pequenina. But the roar of the lion of the tribe of the Judah. Estou aprendendo a falar inglês, está vendo? Eu vou para uma nação que fala inglês, então tem que aprender. O que eu disse? Eu falei, não fale assim com uma voz pequenina. Não cante assim, um singing song com uma voz pequena, mas canta como o rugido do leão da tribo de Judá. É isso que eu disse. Quando levantar, abra a sua boca e adore a Deus com todo o seu ser. E dê a Ele o seu melhor. Quando eu venho aqui e pego o instrumento e vou ali ministrar algo ao Senhor, irmão, para mim acaba tudo. Pode estar a confusão que tiver, pode estar o momento que tiver. Quando eu subo aqui nesse lugar e eu vou fazer o que Deus me chamou, uma das coisas que Deus me chamou para fazer, que é ministrar a adoração a Ele, preparar um ambiente para Ele vir falar com a sua igreja, acaba tudo. Olha para o irmão que está ao seu lado, quando você aprender a adorar, vai acabar tudo aquilo que estava afligindo você, e você verá Deus se manifestar com um socorro bem presente na sua vida. Se você crê, diga aleluia. Use as circunstâncias que você está passando e faça cânticos para Deus. Usa o que o inimigo tem tentado contra você e faça canções para o Senhor. Sabe de quem eu lembrei? Eu lembrei de Davi. O que Davi fez? Davi pegou a espada do Golias e cortou a cabeça dele e apresentou ela ao exército de Israel como um tributo, como honra e como glória para o Senhor. Pegue aquilo que o inimigo tem feito contra você, irmão, e ofereça um cântico novo para Deus. Quantos estão me entendendo? Diga aleluia. Fala, quando você reage assim, irmão, você forma a porta para o Rei da Glória vir. E o que você, eu acho que não percebeu ainda, mas se ele vem como Rei da Glória e encontra uma cabeça erguida e um portal preparado, tudo que faz parte do seu reino vem junto. Olhe para o seu irmão e fala assim, você está percebendo isso, irmão? Quando eu formo uma porta para ele vir, o mundo dele vem junto com ele, não anda separado não. Tudo que faz parte do seu mundo vem junto. Ele diz, a terra é minha e tudo que nela há. A gente lê o Salmo 24. Então quando eu abro a minha vida, o portal em louvor e adoração a Deus, Ele vem e entra como o Rei da Glória. E aí, meu irmão, vai haver acréscimo, vai haver suprimento, vai haver socorro. Deus mesmo afugentará aquelas feras que estão tentando parar você. Quantos me entendem? Diga aleluia. Diga, cante, porque Deus tem dado saúde a você. Cante porque Deus tem dado provisão a você. Cante pelos livramentos que Deus tem dado a você. Minha chamada é: devo adorar a Deus em tudo. Diga para o irmão, fala assim: sou cantor de novas canções. Amém? Olhe para ele de novo, fala: quando você perceber que não há nada a ser feito, levanta a cabeça e canta um novo cântico. Fala, quando você olhar para a direita, olhar para a esquerda e falar assim: meu Deus,
não vejo saída, levanta a cabeça e canta um novo cântico, e Ele te mostrará a saída. Ontem eu estive em Caçu, eu vou terminar aqui, com os colegas da época de adolescente e jovem, um grupo enorme. O grupo se encontrou por conta de um dos colegas que passou por um momento difícil, com uma enfermidade chamada mielite, eu acho, quase perde a própria vida, e era um grupo que tinha sido criado no WhatsApp, tinha uns 6 só, e depois os outros descobriram, se conectaram e resolveram fazer uma reunião, e eu estive lá ontem. Desse grupo tem 2 pastores, e tem um monte já que entregou a vida para Jesus, mas ainda tem um monte de perdido, de pingaiada, de casamento acabado, e de tanta gente. Encontrei com algumas pessoas lá, falei, mas você está tão diferente de Jesus Cristo de Nazaré, você não é mais a mesma, meu Deus do céu. Bom, e foi maravilhoso poder estar ali, porque nós dois, os pastores, tivemos um momento de poder mostrar um pouco da beleza daquilo que Deus é, e tivemos oportunidade de orar pelo menos, e de nos relacionarmos como colegas. Eu não posso dizer que somos amigos mais, porque todo mundo seguiu um caminho, está tão distante, mas eles querem reunir o ano que vem de novo. Eu não podia estar ali ontem, mas havia uma pressão, nós queremos te ouvir aqui, você tem que vir nos abençoar. Foi incrível, irmãos, tem 2 amigos carentes lá. Eu fiquei parecendo um imã lá na festa. Sentei na mesa, eu, Érica e minha filha. Nossa mesa... Foi lindo, Jesus. Foi lindo. Mas por que eu estou falando isso? Porque um desses colegas está lá em Chapadão do Céu, do Sul, como é que é, Leandro, lá? Do Céu. Ele planta hoje. Ele viveu um momento muito difícil, ele se converteu. Eu falei, meu pai, que coisa linda. Ele me contando um acontecimento, os negócios dele travou tudo, os irmãos queriam tomar a sua terra, e ele entrou numa dificuldade muito grande, e ele orou e cantou louvores para Deus numa noite, falou, Deus, eu não aguento mais, se o Senhor não me der uma direção, eu não sei o que vou fazer. Ele sonhou um sonho naquela noite, e Deus falou com ele assim, vai no cartório e tira a certidão fulana de tal. Ele levantou no outro dia, foi no cartório, tem essa certidão aqui? Tem, então faz essa certidão para mim. Aquela certidão tirou uma anistia que havia sobre a terra dele e trouxe livramento para a terra dele. Ele devia para um fornecedor muito dinheiro, o fornecedor ficou enfermo e foi para a UTI, quase morre, e saindo do hospital liga para ele e fala assim, eu preciso que você venha aqui para nós conversarmos. Ele pensou assim, ele já falou de cara, não tem como te pagar. Ele falou, não, eu quero falar com você. Ele falou assim, olha, nós percebemos que nós cobramos coisas injustas a você, e eu quero renegociar a conta com você, mas você que vai fazer a proposta para mim, e você agora, como é um homem justo, e o cara tinha convertido, você vai me fazer uma proposta justa. Ele falou que dormiu aquela noite, falou assim, eu não tenho nem como pagar esse homem, como que eu vou pagar, meu Deus? E aí ele dorme, entrega isso para Deus. No outro dia ele vai a um colega, e o colega falou, e aí, deu certo a sua negociação? Ele falou, não deu, ele mandou fazer uma proposta, e o cara falou assim, por que você não faz assim, 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 parcela assim, assim, assim? A pedra falou com ele, porque ele deu ações de graças a Deus, e ele foi lá, eu posso te pagar assim. E o cara, é justo, está feito. Olha para você ver o que ele faz, ele planta a roça de milho para pagar 8.000 sacas de milho, parece que por ano. Sabe o que aconteceu no primeiro momento? Ele ia para colher a lavoura, plantou sem adubo, sem nada, porque estava terrível. O milho cresceu, ficou bonito. Foi colher a lavoura, começou a colher a lavoura, o funcionário liga, pegou fogo no milho. Ele falou, meu pai, agora eu estou lascado. E aí ele foi, orou e clamou a Deus. Ele falou assim, que o fogo teve parte que apagou no milharal seco. Irmão, só Deus apaga fogo no milharal seco. Nada apaga fogo no milharal seco. Nem o bombeiro apaga, nem o bombeiro apaga. E ele falou assim, Álvaro, você não acredita? Eu falei, eu acredito, eu sou um homem de fé. Eu colhi 8.004 sacas de milho daquele trem e paguei a conta que eu devia. Deus é incrível! Eu falei, aleluia, que lindo! Meu irmão,
há sempre um socorro da parte dele quando nós adoramos. É muito melhor cantar e glorificar ao passo de murmurar. Quando você murmura, quando você reclama, quando você se queixa, você está cantando o cântico satânico. E aí Deus não vem para o portal, Ele não vai entrar numa porta assim. Mas quando você dá graça, graça pelo pão, graça por tudo, Ele vem, Ele virá e Ele mostrará quem é o Senhor da sua vida para aqueles que estão à sua volta. Levanta a sua cabeça, portão, essa noite, porque o Rei da Glória quer entrar. O Senhor forte e poderoso nas batalhas quer adentrar e manifestar a sua cultura, o seu reino, a sua prosperidade dentro da sua vida. Há alguém aqui essa noite que quer formar uma porta para Ele? Fica de pé.